Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No vídeo de hoje, eu gostaria de responder uma pergunta que talvez possa parecer óbvia a resposta, mas vocês vão ver que não é tão simples assim. O nosso tema é: todos somos filhos de Deus? Eu aguardo vocês logo após a vinheta. Somos todos filhos de Deus? Como são consideradas as pessoas más aos olhos de Deus? Uma pessoa má pode ser filho de Deus? Irmãos, quem aí já não ouviu a expressão "somos todos filhos de Deus"? Eu já ouvi várias vezes no decorrer da minha vida. Eu ouvi de pessoas que eram crentes, cristãos, e de pessoas que não eram cristãos. Mas de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, será que essa expressão está correta? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 1 João capítulo 3, versículo 1. Irmãos, se lermos este único versículo de 1 João capítulo 3, versículo 1, concluímos que a expressão está correta. E a resposta para a nossa pergunta é de fato sim, somos todos filhos de Deus. Contudo, irmãos, eu já disse em vídeos anteriores que a Bíblia é um livro a ser estudado, e pegar um versículo isolado pode te induzir a uma interpretação incorreta da mensagem de Deus. Antes de continuarmos com o tema do nosso vídeo de hoje, eu gostaria de contar uma experiência que eu tive para vocês terem a noção de como é perigoso uma interpretação incorreta da palavra de Deus. Quando eu era adolescente, várias vezes tive a oportunidade de abrir a porta da minha casa para pessoas que vinham pregar sobre o paraíso e a vida eterna. Eu estou falando aqui de uma religião específica que talvez vocês conheçam. Um dia, irmãos, eu ouvi a mensagem de um jovem muito gentil e muito educado. Como éramos da mesma idade e eu estava começando no Evangelho de Cristo, eu tive a curiosidade em saber mais e convidei ele para que tivéssemos uma conversa, porque eu queria entender o porquê no meio em que eu estava, ou seja, na religião em que eu seguia, eles diziam que a religião desse garoto não era correta. Eles diziam que eles não pregavam a verdadeira palavra de Deus, apesar das inúmeras semelhanças com o cristianismo. E nesta conversa, irmãos, ele leu o seguinte versículo para mim. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Irmãos, a religião desse rapaz acreditava que Jesus é uma criatura criada por Deus. Analisando este versículo, claramente ele está falando sobre Jesus. E, obviamente, se lermos esse versículo isoladamente, podemos ser levados a uma interpretação incorreta, que Jesus é um ser criado. E mais ainda, ele foi o primeiro a ser criado. Contudo, se estudarmos o contexto da narrativa escrita por Paulo, a palavra grega usada aqui é prototokos, que de fato significa aquele que veio primeiro, mas também se refere-se à proeminência quanto à posição. Irmão, eu não entendi o que você quis dizer. Já vou explicar para vocês, irmãos. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 6, eu aconselho vocês a olharem a Bíblia de vocês, o autor utiliza o mesmo termo para mostrar como até os anjos adoraram o primogênito, referindo-se à sua posição, à sua relevância, o seu título. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, o termo é usado novamente para mostrar a proeminência de Cristo sobre todos os seus irmãos adotados por meio dele. Portanto, irmãos, quando Paulo refere-se a Cristo como primogênito sobre toda a criação, ele quer dizer que Cristo é mais importante e proeminente em relação a toda criatura. Agora, se lermos o versículo novamente, veja como ele está escrito.
o primogênito sobre toda a criatura, sobre toda a criação. Não está escrito o primogênito de toda a criação. Perceberam a diferença de significado quando a gente troca somente a preposição? Além disso, irmãos, Cristo é chamado em Hebreus e no Evangelho de João de Filho unigênito do Pai, distinguido a sua natureza de todos os outros filhos adotados que nós somos. Agora, irmãos, voltando ao assunto do nosso vídeo, essa experiência que eu acabei de contar nos ajuda também a responder a nossa pergunta. Acompanhe comigo este outro versículo da Palavra de Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27. Aqui em Gálatas, vemos que aparece uma condição para sermos considerados filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Perceberam? Então vocês podem se perguntar, então a Bíblia está se contradizendo? Uma hora ela fala que todos são filhos e outra hora ela fala somente aqueles que acreditam em Jesus? Não, irmãos. A Bíblia não se contradiz. Eu disse que um versículo isolado pode levar a uma interpretação incorreta da palavra de Deus. Se você continuar o estudo de 1 João, capítulo 3, vocês perceberão que somente aqueles que são nascidos de Deus podem ser considerados seus filhos. E digo mais, aquele que pratica o pecado é considerado filho do diabo. Vejam o que a palavra de Deus nos diz. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Mas, irmão, esta palavra é muito pesada, muito forte. Infelizmente, ela é sim, meus irmãos. Aquele que pratica o pecado é do diabo, como é dito em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Não podemos nem devemos reduzir o peso dessas palavras. Então, quer dizer que aquele que não serve a Cristo está condenado? Irmãos, eu não disse isso. Todos, enquanto vivos, têm a oportunidade de se arrepender. Nós vimos que para serem considerados filhos de Deus, como é dito em 1 João capítulo 3, somente aqueles nascidos de Deus podem ser considerados seus filhos. Então, como alguém que é filho do diabo pode se tornar filho de Deus? A resposta, irmãos, também está na Bíblia Sagrada. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João, capítulo 3, versículo 3. Irmãos, é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. E assim você poderá ter a honra de ser considerado filho adotado por Deus e herdeiro das bênçãos celestiais. Lembre-se que Jesus ele é o único Filho de Deus de pleno direito. Mas quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador é adotado como filho por Deus. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Irmãos, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham entendido que nem todos nós somos filhos de Deus, somente aqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Bye, bye.